Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. O nosso convidado esta semana é presidente regional do PSB e pré-candidato do partido à Prefeitura de Maceió. João Henrique Caldas, deputado federal, a quem eu agradeço a presença. E vou começar com uma curiosidade. Eu já entrevistei aqui, como pré-candidatos, Ronaldo Lessa, presidente regional do PDT. Ricardo Barbosa, presidente regional do PT. E agora, você, candidato a prefeito, pré-candidato e presidente regional do PSB. É a única forma de garantir uma candidatura majoritária sendo presidente do partido? Ou é só coincidência? Primeiro, lhe agradecer por isso, né, por me dar essa oportunidade de estar aqui no seu programa, que é um programa de enorme audiência, grande prestígio e credibilidade. Obrigado. Mas eu acredito que, para ser prefeito, candidato, primeiro precisa de muita vontade. Então, ser dirigente partidário não significa necessariamente dizer que é uma condição sine qua non para você disputar uma eleição. É só uma coincidência mesmo. Uma coincidência. Você vê o senador Rodrigo Cunha é um dirigente partidário, mas não está disputando a eleição, não vai disputar, não tem esse desejo. Então, eu acredito que... Aliás, deve apoiar, né, a sua candidatura. Provavelmente. O PSDB é um aliado, né? Nas últimas eleições nós tivemos bons resultados, marchamos juntos e foi muito útil para ambos os partidos. Então, acho que o perfil de mudança e renovação e o cenário que se descortina futuro para Alagoas necessita dessa composição, dessa união que deu muito certo, que foi o lado bom da política. Então, você está projetando 2020 e com olho em 2022 também? Eu acredito que a política em si e a vida é uma continuidade. Então, claro que tudo que você... A política é um xadrez, né? E a vida também tem a sua matemática. Então, a partir do momento que as peças começam a se mexer, você começa a descortinar esse cenário futuro. Mas o acaso opera muito, viu? Opera muito. Eu acho que o cenário que a gente tem hoje, e é um cenário importante, de mudança mesmo, né? Ele já será diferente em 2022. Sim, você veja que não só lá na frente, mas você perceba que eu acho que nós poderíamos ir nessa linha também, mas já de agora. Muitas vezes expectativas são frustradas. Caminhos que você, de repente, achava que um determinado político, agente público poderia se guiar, se pautar ou se nortear, acaba mudando. Então, acho que esse é o acaso. Mas eu acredito que aqui não vai existir, porque a velha política não tem espaço. Aqui não. Então, esse acaso, não. Então, se a gente construir Alagoas do futuro... Eu acho que eu sei qual é esse acaso que você está falando, mas a gente volta a falar sobre esse acaso daqui a pouco, porque você falou em vontade, né, de ser prefeito. Essa vontade vem desde a outra eleição. De lá você já decidiu, eu voltarei a ser candidato a prefeito? Sim. E desde lá eu passei a me preparar, a me aprofundar ainda mais em desenhos de políticas públicas, voltar um pouco um olhar para a gestão. Por isso, né, além da pós em Direito Digital, eu agora termino e concluo meu mestrado em Gestão Pública e estudei, né, com especialistas, doutores na área, justamente para nos dar respaldo, para que a gente pudesse lastrear tudo aquilo que a gente imagina que nós possamos fazer diante da nossa realidade. As coisas factíveis, pés no chão. Pois é, você acha que o conhecimento hoje adquirido, que é o caso a que você se refere, ele substitui paulatinamente a intuição, a vontade de fazer, enfim, às vezes sem uma vista muito mais apurada em relação à circunstância em que se está? Eu tenho absoluta convicção, Ricardo, que esses 10 anos de mandato que eu vou completar foi uma experiência 10 anos, né? Muito importante para eu chegar nesse momento que aqui estou. Então, eu considero que toda essa minha jornada, todo o percurso que eu passei sem pegar atalhos, porque o caminho correto nem sempre é o mais fácil. Mas é o Tá cheio de recado, viu, aqui. Não, eu acho que se a carapuça se vir de repente para alguém, né, aí eu vou lamentar, não queria estar no lugar dessa pessoa, né, porque aqui eu estou falando de coisas boas, né, de ideias, de né? ideias, né, de cenários que eu vislumbro, claro. Aqui a gente está falando de uma coragem, que é a coragem cívica, né, a coragem de fazer,
A coragem de você estar intacto nas suas convicções, não mudar. Então, estamos aqui, com a mesma essência. Antes de dar um salto, você acha que lá em 2016 você estava imaturo ainda para ser prefeito de Maceió? Eu não digo imaturo, Ricardo, mas eu acho que Deus prepara o momento. E eu acho que esse momento é o momento ideal para que a gente possa estar na hora certa, no lugar certo. Então, acredito que tudo é um aprendizado, porque a vida não é quanto você viveu, mas quanto você aprendeu. Então, eu aprendi ali, ficar nas lições. Eu sou apaixonado também pela trajetória. Não é só a vitória, não é só de vitórias, né, que é feita a vida. Então, eu acho que a trajetória nos ensina bastante. Essa sua trajetória, ela fez com que você tivesse adversários poderosos. Citar aqui hoje é uma rejeição que às vezes eu não entendo, sinceramente. Por exemplo, Renan Filho e Rui Palmeira, que agora estão aliados em torno da candidatura do Dr. Alfredo Gaspar, ex-procurador-geral de Justiça, mas eu acho que o start, o ponto de início, de partida dessa aliança entre os dois é a rejeição a você. Por que você acha que isso acontece? E você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.